Tô no ar. Vamos lá. Vamos para mais uma live, bom. Mais uma live. Esperar o povo entrar aí. Hoje falar sobre a vida de Jacó. Daniela diz Cardoso, graça e paz, Daniela. Duarte, Duarte, graças e paz, Duarte, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a família de Jacó. Estou esperando o pastor Leonardo Távora entrar aí, né, ao vivo, para nós começarmos o nosso bate-papo. Hoje vamos falar sobre a família de Jacó. Amém? Tudo bem? Você é da onde, Duarte? De onde você é? Qual a sua igreja? Tudo bem? Pastor Léo Távora. De Oliveira, Simone Caromel, Campina Grande, Duarte. Que legal. Bacana. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Olha ele aí, pastor Leonardo Távora. Estava agora conhecendo o Duarte. Duarte de Campina Grande, né? Fica com a gente aí, Duarte. Pastor Leonardo vai nos dar uma aula hoje sobre a família de Jacó. Certamente, sua família, você será muito abençoado. Não só você, mas como a Simone, a Luciana. Não sai daí não, gente. Vamos ficar aí. Acompanha a gente aí. Né? Acompanha a gente aí. Certamente vocês vão ser muito abençoados hoje. Pastor Leonardo, tudo bem com o senhor? Tudo bom, querido William? Quero dar aí boa noite a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, é um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando daquilo, né, que a gente tem aprendido de Deus aí sobre família. E hoje, com essa bênção de poder aí falar um pouco sobre a família de Jacó. Eu estou aqui um pouco preocupado, confesso que bem nervoso, porque depois do que o pastor Ruberlan Julião falou aí na parte da tarde lá no Facebook, eu fiquei falando, meu Deus, o que eu posso falar mais para acrescentar a respeito da família de Jacó, tendo em vista que ele já
abordou ali com muita propriedade, né, também sobre a família de Jacó. Eu vi que ele falou bem sobre José, ele abordou muito sobre José, inclusive ele tem um livro que fala sobre isso. Eu vou tentar hoje me ater um pouco mais em Jacó mesmo, né? Sobre o que Jacó fez ali com a família e tudo mais. Eu queria pegar no pé dele para isso, né? Mas acabou que a gente não... Ele acabou indo lá para o lado de José lá, mas as perguntas também acabam nos levando a esses outros ares. Bom, vamos lá, gente. Eu vou fazer um breve relato aqui sobre a vida de Jacó. E você que está em casa aí, fica ligado, né? Eu vou somente falar algumas coisas sobre a vida de Jacó e eu vou logo passar para o pastor Leonardo uma primeira pergunta para que ele comece a discorrer, né, sobre a vida de Jacó. Jacó, liso, agricultor, o preferido de Rebeca. Gênesis 37:3 diz: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. A história é nossa pedagoga ou nossa coceira. Quando não aprendemos com ela, somos castigados a repetirmos seus erros. Jacó não aprendeu com o erro de seus pais e repetiu as transgressões dele. Antes de eu começar, eu vou lendo aqui, a gente vai conversando, pastor. A história, quando não aprendemos com ela, somos castigados a repetirmos seus erros. Jacó não aprendeu com o erro de seus pais e repetiu as transgressões deles. Esses erros que Jacó ele cometeu também foi no casamento? Eu não digo que tenha sido no casamento, porque, até pelo contrário, no casamento, ele é bem obediente, né? Quando ele recebe ali a orientação de seu pai para buscar uma mulher, o seu pai lhe orienta que ele buscasse uma mulher que não fosse das filhas de Canaã, né? Então, o seu pai lhe orienta que buscasse uma mulher da sua própria parentela, no caso Labão, primo de sua mãe. Então ele tenta, né, seguir essa orientação, trabalha muito, né? Trabalha, e a Bíblia fala que a gente costuma brincar, né? Ele trabalha 7 anos, depois mais 7 anos, mas a Bíblia vai dizer que ele trabalha e ele trabalha com satisfação para conquistar Raquel, sua esposa. Ele não se lamenta, assim. Gênesis 29, capítulo 29, versículo 20, diz que ele serve 7 anos por Raquel, e esses 7 anos, vai dizer a Bíblia, que se passam como se fossem poucos dias. Olha só. Então, eu não percebo um erro aí na própria escolha, ou no início do casamento, justamente porque ele busca essa obediência do seu pai. Ele trabalha 7 anos por Raquel. Esses 7 anos, a Bíblia diz que passam aos olhos de Jacó como se fossem poucos dias, mas por uma razão, porque ele amava a sua esposa. Mas eu concordo com você quando você fala da repetição dos aspectos, até mesmo positivos, mas também alguns aspectos negativos. E um dos primeiros aspectos negativos que eu vejo que Jacó repete é essa predileção por um dos filhos. Ele tem essa questão, e a predileção por um dos filhos é o próprio José. Gênesis 37, versículo 3, vai dizer justamente isso aí. E acontece isso com Jacó, né? Gênesis 25, 28, diz que Isaac amava Esaú, porque Esaú
era um filho mais robusto e tinha gosto pela caça, mas Rebeca amava Jacó. Acho que o primeiro erro que Jacó repete aí em relação a erros dos seus pais é na predileção dos seus filhos. Ele repete a mesma coisa que fez sua mãe Rebeca, que o tinha como filho predileto. Ele repete a mesma coisa que fez o seu pai Isaque, que tinha Esaú como seu filho predileto. Então ele pega aí e põe José numa posição muito delicada. Isso não acontece nos dias de hoje, naqueles casais que têm mais de um filho? É responsável por trazer as más notícias dos irmãos. Então, quando José vem trazer as más notícias dos irmãos, Estou travando lá. fica numa posição muito delicada, porque ele é logo visto como um filho predileto. Em segundo lugar, ele é escalado pelo seu pai para ver o que os irmãos estavam fazendo e ser ali praticamente um relator daquilo que os irmãos faziam. Então, isso suscita a ira nos irmãos, de modo que a Bíblia vai dizer que os seus irmãos o odiavam e não conseguiam tratá-lo pacificamente. Então, esses são os problemas que já começam a existir. Isso lá na vida de José, evidentemente, mas antes existiram outros problemas na vida de Jacó. Essa predileção, ela acontece nos dias de hoje, nas famílias onde os pais têm mais de um filho? Então, isso aí nos ensina, a lição que a gente pode tirar disso aí é justamente o problema que traz quando você tem um filho predileto. A gente tem que entender o seguinte, nós temos filhos e esses filhos são e vão ser diferentes uns dos outros. Eu vejo pais dizendo assim, poxa, eu criei os meus 2 filhos da mesma forma, mas um saiu assim e o outro saiu assado. Já começa o erro de criar 2 indivíduos com subjetividades, com as suas individualidades, com aspectos diferentes uns dos outros, da mesma forma. Eu não posso criar da mesma forma no sentido de entender que são pessoas diferentes, mas devo criar da mesma forma no sentido de não apresentar parcialidade. Quando eu apresento parcialidade, quando eu apresento que eu tenho um filho predileto, eu vou estabelecer um relacionamento não saudável. Pelo contrário, um relacionamento que vai trazer muito problema. E isso acontece hoje, né? Eu vivencio muito isso. Eu tenho 3 filhos. Quando eu compro uma coisa para um, geralmente eu tenho que comprar a mesma coisa para o outro. Porque a diferença do presente pode gerar uma crise entre os 3. Então eu procuro comprar a mesma coisa, é claro que dentro da sua classificação etária, porque um tem 7, a outra tem 4 e é menina, e o outro menino tem 2. Então, de repente, o mesmo presente que eu vou dar para o de 7, não dá para eu dar para o de 2. Então eu fico numa dificuldade ali, mas tentando fazer com que eles percebam que não há ali um presente melhor para o mais velho, para o primogênito, e um presente mais ou menos para o mais novo, ou um presente melhor para o mais novo, já que esse é o último filho, né? Não, a gente tenta manter ali em pé de igualdade, todo mundo recebendo presente, e eu tento mostrar para eles que não importa o valor do presente, mas assim a simbologia que o presente representa na entrega. Quando eu entrego um presente, estou dizendo assim, ó, isso aqui é porque eu me lembrei de você, por isso que eu te trouxe esse presente. Isso aqui é porque eu te amo, por isso que eu estou te presenteando. Mais vale a simbologia e a representação do presente do que o valor do presente. O que não aconteceu com Jacó. Jacó pega uma linda túnica colorida e dá para o seu filho José, enquanto os outros filhos estão lá olhando assim, ó, o que papai vai dar para a gente? Papai deu uma túnica para Zezinho, mas para a gente não deu nada. Se ele compartilhasse dessa mesma túnica com os outros irmãos,
evidentemente José não passaria pelo que passou. Entendi. Legal. Jacó teve muitos filhos, mas dentre todos demonstrou predileção por José. Se isolou José de seus irmãos e abriu um poço de ódio no coração deles, a ponto de não suportarem mais a sua presença. Né? Eu estou aparecendo aqui? No meu aqui está normal. No seu telefone aí eu estou aparecendo normal? Tá. Eu só não sei. Tá aparecendo o quê? No dela está aparecendo metade da minha cabeça. Não, tá cortando o seu cabelo. O meu tá cortando o seu cabelo, Então deve ser. Não dá. Se subir um pouquinho. Aí, agora tá o rosto completo. Só mais um pouquinho. Bota uma coisinha. Oi? Isso. Bota um negocinho aqui de baixo. Aqui. Perfeito. Foi. Vê lá. Então, se isolou José. O resultado foi uma ação covarde com José. Pastor, essa ação covarde, com José, né? Não quero falar de José, mas quero falar dos filhos, né? Questão dos filhos. Ainda existe, ou pode haver, e por que pode haver, como pai, os pais, eu como psicólogo, como os pais podem prever ou podem se precaver em relação a essa questão de repente, um irmão sentir ciúme do outro e acabar por agredir o irmão. Tem como os pais verem isso? Só acabou de dizer que Jacó, provoca. Não é que ele provoca, mas ele acaba deixando, né, a desejar em alguns pontos, fazendo com que os outros filhos acabem por excluir José. Eu queria saber o seguinte: os irmãos, eles vão e agridem José, entre aspas, né, e o vendem. Esse vender é uma agressão. Eu queria saber se tem como a gente, hoje, os pais, o senhor tem 3 filhos, tem como ver nas ações dos filhos, né, esse tipo de violência, que vai acontecer isso? Eu sempre falo que deve existir uma diferença entre casa e lar. Eu acredito que casa é uma construção feita de tijolos e cimento. E lar é uma construção feita de valores e princípios. Então, olhando para a dinâmica familiar de cada contexto, de cada lar, eu vou, de repente, conseguir estabelecer qual será a transição geracional daquela família. Qual é o aspecto que mais vai marcar os filhos daquele casal. Então, prever não é possível, mas eu consigo, de repente, perceber qual o comportamento que poderá ser repetido. Os nossos filhos são como umas esponjas, que, né, aderem tudo que eles estão ali observando, tudo que eles estão ouvindo, tudo que eles estão aprendendo, e nós educamos e ensinamos os nossos filhos sem que a gente tenha noção que estamos fazendo isso. Então, se eu grito com a minha esposa, é bem provável que um irmão, ao conversar com outro irmão, vá gritar com ele também. Se de repente eu agrido verbalmente, ou até, em alguns contextos, infelizmente, fisicamente, o cônjuge, é provável que o filho, ao se dirigir no momento de um pouco mais de raiva, no momento de uma exaltação um pouco maior, ele pode desenvolver esse aspecto agressivo dentro da casa. Na história de José, não se vê ali uma ideia de repetição de comportamento.
A Bíblia deixa claro que o que acontece com ele é justamente o fato deles perceberem que existia essa parcialidade, o fato deles perceberem que existia essa predileção. José era o filho mais novo, e aí ele era o predileto, ele ganha uma túnica, ele é escalado pelo seu pai para levar a ele as informações daquilo que os irmãos faziam. Então isso vai suscitando a ira nesses irmãos, sobretudo após o sonho que ele acaba tendo, e nesse sonho a representação dos seus irmãos se dobrando, né, sobre ele, né, num sentido de que ele estaria, mesmo sendo mais novo, governando os irmãos. Então, é bem provável que surge justamente por essas questões, e eles acabam fazendo o que fizeram com o seu irmão. Oi. Então, tá congelando aí. Eu estou vendo, congelou, parou. A gente ensina que mentira, principalmente os pais, meu pai sempre falou isso, mentira é pecado, né? Mesmo não sendo crente, meu pai falava isso para mim, muitas vezes minha mãe falava isso para mim. Bom, Jacó chorou por 22 anos a morte de um filho, né, que não tinha morrido por causa da mentira de seus filhos. Como evitar que os filhos mintam? Como pai, o que ensinar? Qual o caminho a se mostrar para que eles não, para que os filhos não venham percorrer esse caminho da mentira, da inverdade? Eu quero insistir, né, no fato de que muitas vezes os nossos filhos são a reprodução daquilo que eles veem em nós. É interessante falar sobre Jacó, porque todo mundo diz que Jacó é o suplantador, Jacó é o enganador, Jacó é o mentiroso que mentiu ali para o seu pai Isaac, mentiu para o seu irmão Esaú. Mas eu fico pensando sobre isso, né? Aí me vem uma pergunta. Jacó nasce usurpador ou se torna usurpador pelo desejo e a mentira da sua mãe? Eu gosto sempre de pensar nessa perspectiva, porque lá no capítulo 27 de Gênesis, Isaac, seu pai, chama o seu irmão, seu filho Esaú, irmão de Jacó, e pede que Esaú prepare ali uma caça, vá lá no campo, apanhe uma caça e prepare um guisado gostoso. Rebeca, ouvindo isso, chama seu filho Jacó e pede que Jacó se passe pelo seu irmão, prepare essa caça, mesmo não sabendo cozinhar. Quando ele fala que não sabe cozinhar, ela diz que ela vai preparar. Então perceba, eu acho que Jacó não nasce usurpador, uma visão minha, que talvez quem esteja me assistindo, outros pastores, talvez até mesmo você, William, pode até discordar, mas dentro da perspectiva daquilo que eu tenho estudado sobre a vida de Jacó, eu acredito que ele se torna um usurpador, ele se torna um mentiroso pela mentira da sua própria mãe. Porque quando ele vai fazer isso, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 27, lá nos versículos 11, 12 e 13, que ele chega para sua mãe e fala assim: mas mãe, o meu irmão Esaú é um homem cabeludo, eu sou liso. Quando chegar lá para falar com meu pai, ele vai me apalpar, ele vai colocar a mão sobre mim, e ele vai falar que eu sou um enganador. É daí que vem o nome enganador, não do próprio nome de Jacó. Porque o comentário bíblico Bacon vai dizer que Jacó significa agarrador de calcanhar. Porque é isso que acontece. Quando ele nasce agarrando o calcanhar do seu irmão. E não talvez numa ideia de suplantar, mas talvez numa ideia de estar juntos.
Porque enquanto estavam dentro do ventre da mãe, diz a Bíblia que eles lutavam entre si. O Senhor revela para Rebeca que dali sairiam duas nações que se dividiriam. Então, eu acredito que Jacó ele se torna um enganador, se torna um mentiroso pela mentira que ele aprende da própria mãe Rebeca. E aí, tentando responder a sua pergunta, os nossos filhos, eles reproduzem aquilo que a gente faz e aquilo que eles veem em nós. Então não adianta eu chegar para o meu filho e dizer que nem seu pai te ensinava. Mentira é pecado, não pode mentir. Se ele me ver fazendo uma mentira, uma inverdade, aquela mentirinha que a gente às vezes diz, é uma mentirinha boba, né? Alguém, por exemplo, quando liga para casa, o filho está vendo, a esposa fala assim, meu amor, é o fulano no telefone. Aí o pai fala assim, diz que eu não tô, diz que eu não tô. O filho está vendo essa mentira. É mentira. Pode ser uma mentira que não traga resultados ou muitos prejuízos para quem está fazendo, mas não deixa de ser mentira. Então, como diz aí, como eu disse, os filhos reproduzem comportamentos e atitudes dos pais. Então, se eu não quero que meu filho seja um enganador e um mentiroso, eu não vou enganar e não vou mentir. Foi muito difícil para Jacó não ser mentiroso nem ser enganador, vendo esse comportamento da sua mãe Rebeca. Entendi. Dizem por aí, as más línguas, dizem que Jacó cometeu muitos erros tristes em sua vida. E um deles foi o de não ter dedicado a educação cristã para os seus filhos, para a sua família e para a sua descendência. Né? Ou seja, não mostrou o caminho. Por isso sua mulher cometeu idolatria e furto, sua filha Diná foi vítima de um estupro, aliciada por um homem chamado Siquém. Seus filhos mais velhos, Rúben e Simeão, em prol de vingar o estupro da irmã, mataram o fio da espada todos os homens da família de Siquém e Levi. Seu terceiro filho teve uma relação incestuosa e a própria madrasta, com a própria madrasta. Este foi o preço que Jacó pagou por não educar sua família em Cristo. O que o senhor acha a respeito? O que o senhor tem a falar a respeito desse tipo de educação? É tanta tragédia numa família só que fica difícil de elaborar até uma pergunta. Na verdade, eu tenho ela aqui embaixo. Né? A pergunta é, como um conselho, né, o senhor daria aos pais para evitar esses desastres todos na família? Né? Como fazer... Gente, dizem que hoje é difícil de criar os filhos, mas lá atrás, na época de Jacó, as coisas já aconteciam de uma maneira assim, escandalosa. A coisa era absurda. E aí a gente fica pensando o seguinte, qual o tipo de conselho que a gente pode dar para os pais hoje, para que os pais, não é que os pais possam evitar isso, né? Então, dificilmente algumas dessas coisas não vão acontecer de família, mas pode acontecer. E aí, o que a gente, sei lá, a gente sabe que tudo vem de família, né? Qual conselho que a gente pode dar aí, pastor? Eu estou agora... A gente hoje está fazendo aqui o papel do policial bom e o policial mau. Você vai ser o policial mau e eu vou ser o policial bom. Ou seja, você vai apresentar aí os pontos negativos da família de Jacó e eu vou tentar apresentar Jacó como aquele patriarca. Eu consigo enxergar isso em Jacó. Eu acho que Jacó, dos patriarcas, ele foi um dos que mais lutou consigo mesmo para tentar reparar os seus erros. Ele tentou reparar os erros assim, e tiveram muitos desses erros como resultado, foi justamente isso aí que você falou sobre o fato de trazer tantas consequências
drásticas para a sua família, comparando até um pouco com aquilo que aconteceu com a família de Davi, né? Todos esses aspectos negativos que você citou aí, a gente pode comparar um pouco com a família de Davi. E aí, como educar os nossos filhos, ou como apresentar a nossa família com uma educação hoje, na nossa classe, no nosso contexto cristão, né? No nosso contexto hoje, uma educação cristã. No contexto de Jacó, uma educação que servia a Deus, uma educação divina, por exemplo. Mas eu quero tentar responder essa sua pergunta citando... Cada vez mais, né, quanto menor a idade hoje, parece que as nossas crianças, cada vez mais, elas estão pegando uma arma mais cedo. Pegando o quê? Desculpa. Parece que as nossas crianças, cada vez mais cedo, estão pegando uma arma. Sim. Cada vez mais, assim como cada vez mais cedo elas estão fazendo sexo, elas estão fazendo coisas erradas, cada vez mais cedo elas estão pegando numa arma. Então, parece que isso pode acontecer a qualquer momento dentro de uma casa, e até mesmo dentro de um lar cristão, que pai e mãe trabalham e o filho fica em casa. E aí, exatamente. Eu acho que a gente pode fazer o que Jacó, depois que... Porque quando a gente vai... A vida de Jacó, para quem está nos assistindo, né, nós estamos falando aqui sobre a vida de Jacó. A vida de Jacó, ela começa em Gênesis 25 e vai até Gênesis 49. A partir daí, a gente já começa a ouvir aí sobre a história de José. Então, a vida de Jacó, ela tem é como se fosse uma vida de altos e baixos, né? Ela começa em um declínio, ela sobe, ela desce, sobe, desce. Então, quando Jacó, a gente lê ali o capítulo 32 de Gênesis, a gente vê ali que surge um novo Jacó. A partir do capítulo 32, nós percebemos que surge um novo Jacó. E esse Jacó surge justamente quando ele tem um encontro genuíno com Deus. Eu acho que o que responde a sua pergunta... Deixa eu colocar aqui, agora que eu estou vendo que eu estou usando 4G, não estou usando a internet... Agora que eu estou vendo. Eu acho que responde a sua pergunta justamente a partir do capítulo 32. No capítulo 32, a Bíblia diz que ele... A teofania, a manifestação de Deus. E uma das perguntas interessantes que marcam o antes e depois de Jacó é a pergunta que o anjo faz para ele, no versículo 27, quando ele fala assim: qual é o teu nome? Ele fala Jacó. Ele fala: então não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. É a partir daí que a gente começa a ver um Jacó renovado, transformado e vitorioso. Quando chega no capítulo 35, Jacó faz uma coisa que eu acho que responde a sua pergunta. E eu quero responder essa pergunta para você e para aqueles que estão nos assistindo. Como educar a nossa família aos pés do Senhor? É o que Jacó fez. Gênesis 35 vai dizer o seguinte: depois disse Deus a Jacó, olha só, Jacó recebe uma ordem de Deus: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então percebe, Jacó ele vai para uma cidade chamada Betel, e para quem sabe, Betel significa casa de Deus. Jacó tem um encontro com Deus e volta para sua casa. O que talvez muitas famílias estão passando por o que estão passando é porque deixaram a casa de Deus. E a Betel aqui não representa necessariamente uma igreja local.
Porque a Betel pode ser na tua sala, a Betel pode ser no teu quarto. Porque quando ele dá a ordem para Jacó para ir a Betel, diz a Bíblia no versículo 2 o seguinte: Jacó reúne a sua família e fala assim: então disse Jacó à sua família, presta atenção, disse Jacó à sua família e a todos com ele estavam. Primeiro ele fala para a família, depois ele fala para os seus servos. Olha como Jacó muda a ponto de colocar a família em prioridade. E vai dizer a Bíblia que ele fala o seguinte: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Eu vejo um Jacó aqui preocupado em consagrar sua família ao Senhor. Porque ele sabia que a sua família estava sendo uma família idólatra, ele sabia que a sua família estava uma família pecaminosa, mas agora ele volta para Betel, ele volta para a casa de Deus e reconstrói a sua história. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 3, e levantamos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Aleluia. Faça você também um altar em Betel, um altar de adoração. Quantas famílias, quantos casais já não tem mais um altar de adoração na sua casa? Seu filho não vê você adorando, seu filho não vê você louvando, seu filho não vê você lendo a Bíblia, e você quer que ele seja um missionário, um pastor, um pregador. Como? Se ele não vence você, não adianta você chegar e dizer: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso não serve para você, não. O seu filho será aquilo que ele está vendo em você. Porque ele reproduz o seu comportamento, ele vai repetir a sua história. Jacó, cansado de viver uma vida de declínio, ele levanta o altar, diz a Bíblia que ele manda a sua família lançar fora os deuses estranhos e adorar ao único Deus que a família dele poderia adorar, que era Jeová. Eu vejo então Jacó reconsagrando a sua família a Deus, e depois daí Jacó começa a restaurar a sua família, ele se reconcilia com o seu irmão Esaú, e aí é lindo, porque quando em Gênesis 33 vai falar que Esaú vai até o encontro de Jacó, e ali a gente vê um encontro maravilhoso. Gênesis 33, versículo 4 e 5, vai dizer que Esaú corre ao seu encontro, o abraça, lança sobre ele seu pescoço, ele beija e chora. Meu Deus! Ele estava seguindo seu irmão para poder matá-lo, mas a partir do momento que Jacó se entrega a Deus, se consagra ao Senhor, volta para Betel, ali ele levanta um altar, as coisas começam a se transformar. Quer ter reconciliação na sua família? Reconcilie-se primeiro com Deus. Porque não adianta nada você dizer que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que você vê, como diz 1 João. Amém? Uhul! Eu gosto disso. Provoquei, até que arranquei. Amém? Pastorzão. É interessante, você falou muito de José, né? A gente está falando aqui de repetição. José ele vai repetir essa cena aí, ó. Quero mandar um beijo para a Flávia Ribeiro, querida Flávia. Ô, glória. José ele vai repetir a história do seu pai, mas agora não mais de forma negativa. Ele vai repetir a história do seu pai de forma positiva. Porque quando Esaú vai até o encontro do seu irmão, vai dizer a Bíblia que ele chama os seus mensageiros, e quando Esaú chega e pergunta assim: quem são esses aí? Quem são esses que estão com você? A Bíblia vai dizer que Jacó chega para Esaú e fala que assim, ó, isso aqui são as minhas esposas e são os filhos que o Senhor me deu. Lá em Gênesis 49, a mesma pergunta, 48, a mesma pergunta é feita para José. A Bíblia fala que Jacó chega para José e pergunta: quem são esses? Versículo 8 e 9 de Gênesis 48. Aí diz a Bíblia: José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-nos aqui para que eu os abençoe. Então você percebe,
No momento que Jacó está falando para Esaú lá, que aqueles ali são os filhos do servo dele, porque Jacó se coloca como servo de Esaú, é bem provável que Josézinho estava ali contemplando o que o pai estava falando com o seu tio Esaú. E no final ele repete a história ali que o seu pai acabou fazendo, mas agora de forma positiva e não negativa. Entendi. Pastorzão, outra perguntinha aqui. A venda de José foi a razão de toda a família de Jacó não perecer pela fome. Ou seja, a mentira, o rancor e a raiva dos irmãos de José, então, se justificam. Não. Deus não pode ser impedido pela oposição, fracasso ou falta de fé humana. Não. Deus não se vale aí dos erros humanos para poder cumprir o seu propósito. Negativo. Ainda que o homem fale, ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. É independente daquilo que o homem fez. Eu sempre falo isso, né? Deus fez a galinha para botar o ovo. Quem pega o ovo e quebra somos nós. Então, Deus não tem responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos quando Ele apresenta para nós a nossa casa, família, ministério, seja o que for. O que eu aprendo aqui, independente daquilo que o homem possa fazer, os propósitos de Deus sempre serão cumpridos. Legal. É possível a família começar bem e terminar mal? É possível, sim, muito. É possível. É muito possível a família começar bem e terminar mal. A gente tem casos, né, da Bíblia aí, mas eu vejo muito Deus atuando com a misericórdia. Uma família pode começar muito bem e terminar mal. Eu vejo a Rebeca terminando muito mal, né? Começa muito bem, com filhos abençoados, mas ela faz as escolhas de preterir um e privilegiar o outro. Aí os filhos eles se separam, ela nunca mais pode encontrar e ver esse filho Jacó, porque sai aí viajando, vai para Berseba, vai para Padã Arã, vai para Betel, e aí ela começa bem, mas aí acaba se separando, se distanciando do seu filho. A família de Jacó começou bem ou começou mal? A família de Jacó? Eu acho que a família de Jacó, ela começa bem. A família de Jacó, no aspecto da constituição de Jacó com as suas esposas, né? Porque Jacó é difícil administrar uma esposa. A Aline Távora está aí me assistindo, minha nega linda. Ela sabe como é difícil eu conseguir chegar ao nível que ela merece. Eu tenho que me esforçar muito. É difícil. Imagina Jacó com Lia, ou Leia, né? Raquel, Bila e Zilpa, que eram as 4 mulheres, meu filho, que ele teve, né? Lia e Raquel, as irmãs. A Bila era serva de Raquel e a Zilpa era serva de Lia. Então, essas são as mulheres que vão gerar os filhos de Jacó. Eu acho que eu também te amo, meu amor. Um beijo para você. Boa noite, Deilze. Graça e paz. Eu acho que ele começa muito bem. A história de Jacó é uma história bonita, no sentido da história da família dele. Claro que, evidentemente, teve uns percalços antes dele casar, mas ele começa aparentemente bem, tem alguns fracassos. Quando ele percebe que ele precisa mudar, ele faz uma oração muito linda, né? Quando ele vai encontrar com o seu irmão Esaú, ele faz uma oração bonita. Eu queria deixar registrado aí para os irmãos que estão nos assistindo essa oração de Jacó, porque é uma oração que é produzida a partir do medo e da angústia que ele sente do seu irmão Esaú. Quando os mensageiros de Esaú... Eu vi, Aline, que o Tiago, o doutor Tiago, dentista, entrou rapidinho aí, mas não deu tempo de eu mandar um beijo para ele. Se ainda estiver assistindo, um beijo para o meu dentista, doutor Tiago, e para sua esposa dentista também, Viviane, e para sua filha Sofia. Eu vi rapidinho ele entrando, mas eu estava falando, acabei que eu não dei um abraço para ele.
Então eu quero ler essa oração, porque é a oração que eu consigo observar que é a partir daí que nós percebemos que precisamos de mudança. E olha a oração que ele faz, está registrada em Gênesis 32, versículo 9, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste, toma a tua terra, a tua parentela e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo. Olha só, ele reconhecendo o que Deus tinha feito por ele. E aí começa a mudar a história de Jacó. Porque o meu cajado passei este Jordão e agora tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo. Porventura não venha e me fira e fira a mãe com os meus filhos. A partir daí, ele começa a se reaproximar de Deus. Eu vejo aí, será que as nossas famílias são famílias que têm buscado o Senhor através da oração? Será que os casais se unem para orar? Jacó é um homem que me ensina que através da oração ele obteve vitória. Na oração ele reconheceu quem ele era, na oração ele reconheceu quem era Deus, e na oração ele colocou a sua dificuldade. E a dificuldade que ele tinha era o problema de reconciliação com seu irmão. Deus atende a sua oração. Gênesis 32, a partir do versículo 24, surge um novo Jacó. Esse Jacó consagra a família ao Senhor e tem aí a sua vida restaurada, né? Um Jacó que serve até de referência. Eu posso dizer que ele pode servir de referência porque ele, por exemplo, é um pai que abençoa os filhos. Jacó é um pai que abençoa os filhos. Não que nós tenhamos assim. A gente sabe que toda bênção vem do Senhor. Mas eu não sei se você foi do tempo, William, que os filhos pediam a bênção aos pais. Pegou essa época? Peguei, benção pai, benção tio. Era benção pai, benção... Exatamente. Benção avô. Isso é muito bíblico. Isso é bíblico. Era uma prática os pais abençoarem os filhos. E lá no finalzinho da vida de Jacó, você vê o resultado do processo, como fez muito bem todo o processo que Jacó passou. Porque no finalzinho da vida dele, em Gênesis 49, versículo 28, ele chama os filhos, diz a Bíblia assim, ó, todas essas são as 12 tribos de Israel. Ele chama os filhos e diz assim, isto lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Eu fico imaginando Jacó chamando cada filho nominalmente e abençoando do mais velho até o mais novo. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulum, José, Benjamim, Dan, Naftali, Gade, Azer, eu os abençoo. Faça isso com seu filho também. Você aí que é um casal saudável, chama o seu filho e o abençoe nominalmente. Ah, mas essa geração não pede mais bênção. Não importa que a geração não pede mais bênção. Seja você alguém que vai abençoar o seu filho. Chega para ele e diz, ó, eu te abençoo em nome de Jesus. Uhul! Muito bom isso aí, pastorzão. Rapaz, que conversa maravilhosa. Ô, glória! É isso aí. É isso aí. Jacó toma essa decisão, pastor, porque ele sabe que a santificação é uma meta que não se alcança sozinho. Rapaz, a santificação é uma meta que não se alcança sozinho. Eu posso responder que sim, porque eu vejo Jacó consagrando a família, né? Mas, por outro lado, a santificação ela é individual. Mas se eu partir do princípio que santificar é separar,
Se eu olhar a palavra santificação com um sentido de consagração, de separação, o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Se eu quero que a minha família seja uma família santificada, eu vou ter que olhar para essa santificação no entendimento não da individualidade, mas da coletividade dessa família. Vamos nos consagrar juntos. Por isso que é necessário a família orar junto, a família adorar junto. Aí eu posso dizer que essa família é uma família santificada. Amém? Glória a Deus. Rapaz, eu te amo. A Valéria está falando aí, ó. A Valéria lá da TIB de São Mateus está dizendo aí, ó. Até hoje peço bênçãos à minha mãe e abençoo meus filhos sempre. É isso aí, Valéria. Você é uma serva do Senhor que cumpre o que os patriarcas, né, deixaram para nós como exemplos positivos, de abençoar os nossos filhos. Pastor, eu acho que a gente está indo para a nossa última pergunta, porque já é 50, né? 9h50. Então, eu acho que daqui a pouco, se a gente não parar agora, o Instagram vai parar a gente. Eu queria que hoje o senhor orasse pelas famílias. Então, eu pergunto o seguinte, aonde é que está aqui a minha pergunta? Se as nossas famílias querem colher as promessas de Deus, o que elas devem fazer? Se você quer colher as promessas e as bênçãos de Deus, seja uma família como a família que Jacó apresentou a Deus depois que ele teve o encontro com o Senhor. O evangelho é um evangelho de transformação. Não adianta eu dizer que sou cristão e continuar com as mesmas práticas do passado. As pessoas, quando olharem para nós, precisam ver as marcas de Cristo. Quando Jacó se encontrou com Deus, o que identificava Jacó, um homem transformado, foi o toque que ele recebeu na juntura da sua coxa e a partir dali ele passou a mancar. Quando alguém encontrava com Jacó e perguntava por que ele estava mancando, eu acredito que ele deveria responder: eu estou mancando porque eu fui transformado, eu fui tocado por Deus. E quem se encontra com Deus nunca sai da mesma forma. Se você se encontrou com Deus, você tem que mostrar a diferença desse encontro. Então apresente a diferença desse encontro. A diferença de Jacó foi que Deus mudou a identidade dele. De Jacó, agarrador de calcanhar, suplantador, passou a ser chamado príncipe. De Jacó que trapaceava, passou a ser visto como um Jacó que consagrava. Então, que assim seja a sua família também. Que você tenha aí uma nova perspectiva de vida. Que o evangelho possa te afetar de tal forma que a sua família seja impactada pela sua vida transformada por Deus, que poderá transformar a outros também. E assim você vai ser uma família que vai colher as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, meu Deus. Rapaz, você... Olha, não dá não. Eu sou teu fã. Glória a Deus. Pastorzão, ora pelas famílias que estiveram conosco até agora. Peço ao Senhor de Jesus que as abençoe, né, que Deus possa, Espírito Santo possa direcionar, né, que você possa aí, né, seguir esses conselhos do pastor, seguir os conselhos de essa vida que Jacó teve, né, essa vida abençoada. Eu falei dos defeitos, falei dos problemas, mas o pastor veio mostrando para a gente que nós somos até pecadores, mas quando nos arrependemos, Deus ele vem, nos restaura e abençoa toda a nossa casa, toda a nossa vida, amém, toda a nossa família. Então, tudo é questão de arrependimento. O Senhor te abençoe, querido, em casa. Pastor, ora aí pelo pessoal aí. Adorei a nossa entrevista. Amém. Adorei mesmo. Obrigado, querido William. Deus continue te abençoando. Sueli, sua esposa também. E que o Casais Saudáveis seja um canal e um instrumento para abençoar famílias em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Deus querido, eu quero te agradecer pela vida deste ministério, assim posso chamar, o Casais Saudáveis.
Abençoa, Senhor, o William, abençoa a Sueli, abençoa a sua família. Senhor, prepara essa família para continuar gerando frutos para a glória do teu nome. Mas também eu quero pedir que essa bênção se estenda por cada irmão, para cada irmão que nos acompanhou até agora, aqueles que entraram, como o pastor Vanderlei, a Suzana, a Bianca Gomes, a Luciene Gomes, Senhor, a Alba, a Sandra Alonso, a Aline, o querido Tito, goleiro Tito, o professor, o dentista Tiago, a Flávia também que nos acompanhou, a Deilze, a Rose, o César Fontes, abençoe ele também, vai abençoando todas as famílias que precisam receber uma bênção especial da parte do Senhor. Abençoe a Valéria com a sua família também ali, da Terceira Igreja Batista em São Mateus. Abençoe o Genildo Félix, que ele receba também a tua visitação nessa hora aí, e tantos quantos nessa hora carecem da tua bênção. Se porventura, Senhor, um mal chegou a essa família, se porventura, talvez, Senhor, uma divisão, como aconteceu num contexto da família de Jacó, que a tua misericórdia, Senhor, alcance essa família como alcançou a família de Jacó, e no final da sua vida, ele reuniu seus filhos e abençoou a cada um. Que essa família aí que agora está nos assistindo seja abençoada com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastorzão, obrigado. Deus te Beijo, abençoe. querido. Gente, obrigado pela presença de vocês, pelo carinho de vocês, por estarem conosco até agora. Né? Orem pelo pastor Leonardo, orem por casais saudáveis, orem pela minha vida, orem pela vida da minha esposa, pela vida da Aline, pela vida dos 3 filhos do pastor Leonardo. Né? Ore por nós, nós estaremos sempre prontos para ajudar, para abençoar todos vocês. Fiquem na paz, Deus abençoe todos vocês. Pastor, obrigado. Aline, obrigado. Ó, estou com saudade de você. Hoje a gente tem que marcar o almoço, pastor. Amém. Tchau, ela aí, ó. Passar, a gente vai estar junto. Isso. Paz. Tchau, paz, gente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo em todos.